Shalom, eu estou aqui para dizer que hoje não terá live e que eu estarei preparando um novo estudo, né, que, como eu sempre digo nas lives, né, a gente vai aprendendo à medida que as coisas vão ocorrendo. O Pai nunca nos sobrecarrega, né, para que nós não tenhamos problemas em discernir, em digerir as coisas que Ele nos mostra. Como eu disse, né, nesse caminhar, muita gente não consegue seguir em frente justamente porque eles não conseguem ter consciência do que estão fazendo na sua integridade, na sua inteiridade, vamos dizer assim. Então, a grande maioria aprende alguma coisa e dessa coisa ele acaba vendo alguma outra coisa, mas ele para ali. Ele não prossegue e acaba saindo fora, né, da igrejola que ele frequenta, enfim. E fazendo isso ele acaba por criando uma nova doutrina. Ele se esquece que o próprio Shaul diz: se até eu vier até vocês com algo que não seja aquilo que eu já ensinei, cuidado. Prove os espíritos, diz Yahushua. Porque muitas vezes, né, é tanta coisa, vocês não imaginem quanta coisa é, que muitas vezes a gente acaba por aprender algo do Pai em sua palavra e passamos a achar que aquilo é o único correto. E vamos estudando, e vamos estudando, e vamos nos aprofundando naquilo, e vamos entendendo um pouquinho mais, e de repente ocorrem coisas que fazem com que a gente veja que tudo é um pouco diferente do que nós imaginávamos. E isso faz com que muitos parem. Mas eu digo a vocês, lembrem-se que está escrito no último livro, né, da palavra de Yahweh, que durante o milênio serão abertos novos rolos. Por quê? Porque muita coisa que talvez a gente não entenda hoje, ou que a gente não saiba por completo, é porque ainda não está à disposição. O Pai ainda não colocou para que nós pudéssemos estar enxergando. Então nós temos aquele conceito daquelas coisas que fomos aprendendo durante os anos. Sabemos que a cada dia aprendemos mais e sabemos que a cada dia as coisas vão mudando.
Mas muitas vezes nos perdemos aí porque acabamos ficando parados. Então isso é uma coisa que nós temos que ter muito cuidado. Nós jamais poderemos falar como esses crentes, como esses católicos, como os religiosos em geral. Não, eu nasci nessa religião, vou morrer nela. Porque você dizendo isso, é exatamente isso que vai ocorrer com você. Nós temos que lembrar que o Pai não joga em cima da gente uma montanha de ensinamentos para que nós fiquemos, vamos dizer assim, confusos. Não, Ele quer nos ver cada dia menos confusos. Por isso que Ele tem o cuidado de ir nos ensinando as coisas aos poucos. Já falei sobre isso muitas vezes, né, em outros vídeos. Contei, por exemplo, que nas igrejolas que eu fui pastor, etc., a cada mudança, pelo menos 5, 6 saíam da igreja. E justamente do ano 2000 para cá foi o momento em que o pai começou a desvendar muita coisa. E realmente, né, a cada reunião que nós tínhamos, eu nem vou falar culto, porque culto é pagão, existia alguma novidade. E isso para muitos era o bastante para eles caírem fora, achando que não, porque vai mudando, porque não é a mesma coisa, porque não sei o quê. Assim como fazem quase que toda a humanidade. Então, quando eu pensei que já estava sabendo de coisas que eram imutáveis, pois as havia estudado até exaustão, o pai me mostrou. Ocorreu algo que mudou a minha concepção das coisas. O Machia disse, né, que aquele que fosse se manter firme até o fim, que ele deveria estar observando e orando. Observando os sinais dos tempos e orando para que o Pai desse, né, para nós o entendimento daquilo. Então, muitas vezes nós nos esquecemos desse detalhe. E isso faz com que nós caiamos num erro muito profundo, que é o erro de achar que algo é daquela forma e acabou. Ou seja, nós acabamos voltando à estaca zero, que é aquela estaca onde o novo é mentira. Ao invés de já termos, né, nos tocado várias vezes de que o novo não é mentira, quando esse novo tem consistência na palavra, nós também temos que notar de onde saímos no início dessa caminhada para onde estamos agora.
Então nós temos que entender que esse conhecimento que o Pai vai nos dando a cada dia vai nos mostrando novos horizontes. Eu sempre disse, né, que nenhum de nós conhece o que tem depois da curva no caminho. Você não sabe qual vai ser, sei lá, o tipo de floresta. Você está caminhando, né? Você sabe que o caminho vai ficando cada vez mais apertado, mas você não sabe dizer o que tem depois da curva. E muitas vezes depois da curva, você pode aprender algo que modifica todo o seu caminhar. E assim será até o fim. Até o fim que eu digo é até terminar esse sistema de coisas. E não para aí, porque como eu acabei de falar, no livro de Apocalipse está escrito que serão abertos novos rolos. E é óbvio que serão abertos, né, novos rolos, é porque falta nós entendermos coisas, muitas coisas. E esses dias eu tenho sentido uma mudança muito grande dentro de mim com relação aos acontecimentos em volta. E percebi que era por quê? Por causa de coisas que o próprio Pai me mostrou, mas que eu levei como eternas. E não como passos a serem dados para que pudéssemos prosseguir. Se você tem que atravessar uma montanha, não adianta você querer dar a volta nela, que você vai demorar muito mais, não é isso? Então você vai ter que subir. E nessa subida você vai encontrar caminhos mais fáceis, caminhos mais difíceis, caminhos intransponíveis. E é isso que vai fazer com que você realmente dê valor a cada passo. E não faça como a maioria. Ah, não, porque começou a mudar tudo e não sei o quê. Se você não está a fim de mudar, acomode-se com a realidade da morte. Então, eu estou aqui agora iniciando um novo estudo, porque hoje foi muito incrível, porque eu já venho há mais ou menos uma semana com coisas na cabeça, conversando com minha esposa, e hoje, quando eu acordei, ela me colocou para escutar o livro de Isaías, né, Yeshayahu, a partir do capítulo 23. E ali estavam muitas respostas de coisas que eu percebi que estavam me segurando, porque eu acreditava que já sabia o que ia estar acontecendo. Mas acontece que, como o Pai é quem comanda, ninguém sabe. Nós não podemos nos esquecer que o próprio Hamashia disse: nem o Pai, nem eu, né, o Hamashia, sabemos daquele dia, a hora, isso e aquilo. Não é que nós não sabemos ou que ele não saiba hoje. É que para chegar ao ponto de você dizer
é isso, vai sempre faltar um pedacinho. E se você não assumir isso, você não aceitar isso, você não viver de acordo com isso, você vai parar no tempo. E se você parar no tempo, o Pai vai parar de te mostrar. Então você vai ficar guardando coisas que na realidade não são mentiras, mas são partes de um todo verdadeiro. Então, preste atenção nisso. Para depois não caírem em decepção, em desespero e implorarem até pela morte. Shabbat Shalom. Eu termino aqui a minha fala de hoje, porque hoje eu vou estar preparando, iniciando o estudo, né, que começará no capítulo 23 de Isaías, Yeshayahu, e irá mais ou menos até o capítulo 27, por aí, eu não me lembro até que capítulo eu li, para perceber mais claro o que ocorre. Ok? Se você é uma pessoa que está disposta a conhecer, a saber e a ver e sentir antes que ocorra, acompanhe esse raciocínio. Que o Pai os abençoe, tenha um ótimo Shabbat. Eu vou trabalhar.